capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Nós seguimos na série expositiva na carta de Paulo aos Romanos. Então hoje nós vamos compartilhar, meditar em Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 16. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outra, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, intolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, e não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Ó Deus, perdoa os meus pecados. Tu me conheces, Tu sondas o meu coração. E que o Senhor possa ser glorificado nessa noite, através da Tua Palavra. Ó Deus, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar com cada um dos meus irmãos. Tem misericórdia, Pai, e que a Tua Palavra alcance cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, o tema da ministração de hoje é o juízo definitivo e eterno de Deus. Permita-me a redundância, né? Definitivo, se é definitivo, é eterno. O juízo definitivo e eterno de Deus. Paulo, ele no capítulo 1, depois da sua saudação, ele expôs qual seria o tema da sua carta. Está lá em Romanos 1, versículo 16, a respeito do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus. E nós vemos que logo após a exposição do tema, no versículo 18, ele passa a falar a respeito da depravação da raça humana. E no capítulo 1, a partir do versículo 18, e vai se estender por todo o capítulo 2 e também o capítulo 3, a respeito que vocês já devem ter ouvido, volta e meia a gente fala quando estamos comentando sobre o Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas
de salvação. Mas antes de você trazer as boas novas de salvação, tem uma má notícia lá atrás. E essa má notícia, Paulo trata de destrinchar aqui no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. No capítulo 3, ele vai ser bem mais contundente, e nós vamos chegar lá no capítulo 3, que ele diz, olha, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então, Paulo ele vai trazendo esse início, falando um pouquinho dessa má notícia de que todos somos pecadores. Se nós olharmos para a atual realidade da nossa sociedade, nós já podemos observar que é o resultado da ira de Deus, do juízo de Deus já nesse presente século, a negação da Bíblia como palavra de Deus, pecados dos mais variados, que se tornaram práticas naturais, normais, e tem uma máxima na sociedade que você também já deve ter ouvido, que o importante é você ser feliz, né? E a gente sabe que não é dessa forma que nós vemos na palavra de Deus. Domingo passado, o presbítero Carlos, ele expôs sobre o juízo de Deus já sendo executado no presente século. Capítulo 1, então a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1. E no capítulo 2, que é o nosso texto de hoje, nós vamos observar o juízo de Deus sendo executado no porvir. Se você der uma olhada, e aí eu queria que você sempre estivesse atento à palavra de Deus, no versículo 5 diz assim, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Dá para a gente entender que é o juízo que se dará no porvir, o juízo definitivo. Lá no versículo 16, Paulo ele diz assim, no dia em que Deus, ou seja, lá no grande dia, no dia final, em que cada um de nós iremos comparecer diante do nosso Deus. Já entrando aqui no nosso texto, do capítulo 2, no versículo 1, Paulo ele começa dizendo, portanto és indesculpável, ó homem. Que homem é esse que Paulo está se dirigindo? No capítulo 1, se você observar, Paulo fala sobre a depravação da raça humana e ele, de maneira específica, ele está tratando com os gentios, com aqueles que não tinham a lei, mas eles tinham conhecimento de Deus através da criação. Mas no capítulo 2, Paulo trata de colocar os judeus também dentro desse pacote, vamos assim dizer. E no versículo 1, Paulo ele usa de um recurso literário, talvez pouco conhecido de nós, que chama-se diatribe. O que significa diatribe? Ela era muito utilizada na Grécia antiga, que consiste em criar um diálogo imaginário com o aluno ou o oponente, com críticas excessivamente rigorosas. É como se fosse um representante imaginário de um grupo real identificável. Então, quando Paulo ele fala sobre esse homem indesculpável, ó homem, ele está se dirigindo a um grupo que de fato existe, que são os judeus. Ele trata de colocar os judeus aqui também no pacote. O judeu, ele se supunha ser muito zeloso pelas escrituras. E ao ler o capítulo 1, quando Paulo, ele vai trazer inúmeros pecados terríveis, oriundos da consequência do abandono de Deus, do juízo de Deus. Então, logo eles poderiam dizer, olha, certamente nós não estamos inclusos aí. Se você se lembrar da parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas capítulo 18, os irmãos devem conhecer dessa passagem, que o fariseu, quando ele foi orar, ele batia, ele simplesmente dizia, olha, obrigado Deus, porque não sou como esse pecador, né?
e olhando para o publicano, eu faço as minhas orações, eu entrego o meu dízimo, eu jejuo. Então, o pecado da soberba, da arrogância, e o publicano tão somente ele prostrado, e Deus, eu não sou digno, né? Tem misericórdia da minha vida. Então, a ideia central desse texto do capítulo 2 é que o juízo de Deus eterno será para todos, sem distinção. Ninguém, irmãos, poderá ser colocado do lado de fora, imaginando-se talvez ser uma pessoa especial, que não tem pecados, uma pessoa muito boa, uma pessoa com muitas qualidades. Mas como eu disse em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. E no texto de hoje, eu gostaria de trazer para nós 3 características a respeito do juízo de Deus. 3 características a respeito do juízo de Deus. O primeiro é que o juízo de Deus, ele é verdadeiro. Do versículo 1 ao versículo 4. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 2, aqui na Ara diz que o juízo de Deus é segundo a verdade. Quem tem a NVI, diz que o juízo de Deus é conforme a verdade. Em Deus não há mentiras, irmãos. Quem é o pai da mentira é o diabo. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. O juízo de Deus, ele é diferente dos tribunais humanos. Juízes pecadores, corruptos, muitos acabam se vendendo. Quantos que ficam impunes? Mas o juízo de Deus é diferente. O próprio Jesus enfrentou na pele, quando ele estava diante do Sinédrio. Mateus capítulo 26, 59 e 60, não tinham do que acusar a Jesus. Então eles arrumaram testemunhas falsas para acusar Jesus. A gente sabe que isso é uma prática comum. Porém, no juízo de Deus, a verdade há de prevalecer. E do versículo 1 ao 4, nessa denúncia direta a esse certo homem, indesculpável és, homem. Ou seja, os judeus, Paulo é bem contundente em dizer, vocês não escaparão também. A verdade há de prevalecer. Porque eles se achavam acima do bem e do mal. Eles se achavam os melhores. É como se eles pudessem apontar o dedo e olha, esse pessoal que comete esses pecados aí tem que ser condenado mesmo. Porém, Paulo diz aí no versículo 1, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Até piores. Pecado de orgulho é grave. É como se eles dissessem, é claro que tais pecados horríveis devem ser condenados, mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós não somos pecadores assim como eles. Mas no versículo 2 nós acabamos de ler que a verdade há de prevalecer. E Paulo então ele diz aí no versículo 3, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Será que alguns de nós aqui já pensamos que seremos livres do juízo de Deus? O juízo virá, irmãos, porque é uma verdade bíblica. O Deus único e verdadeiro em quem não há variação nenhuma há de julgar a todos. Jesus já havia alertado sobre essa triste realidade. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma que julgarem, assim também serão julgados, da mesma forma que medis, assim também serão medidos. Mas ele diz o seguinte, olha, antes de você olhar para o cisco que está no olho do irmão, olha para a trave que está no seu olho, primeiro. Uma triste
realidade. Irmãos, pensemos aqui um pouquinho, interessante. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Será que nós não temos essa prática, muitas vezes, de ter prazer de condenar os outros pelas mesmas falhas que perdoamos a nós mesmos? Usamos como uma lupa para podermos identificar, achar os pecados alheios, mas nós colocamos como vendas em nossos olhos, porque não há pecado tão grave em nós. Por que, irmão, será essa tendência em criticar todo mundo, à exceção de nós mesmos? Os judeus se achavam acima do bem e do mal, e Paulo trata de dizer: vocês também não escaparão do juízo de Deus. Nós temos, irmãos, temos uma avaliação muito demasiada favorável a respeito de nós, porém também um juízo demasiadamente severo dos outros. Pior coisa, irmãos, do que praticar as coisas erradas, é praticá-las e nós não admitirmos que praticamos. Os judeus, eles pensavam como se eles estivessem blindados com uma imunidade especial, porque eles eram o povo de Deus, o povo da aliança. Quantos que nessa terra, a gente sabe, que acaba se beneficiando pela impunidade? Nós podemos observar inúmeros casos em que a impunidade prevalecerá, mas com Deus é diferente, irmãos. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ninguém ficará impune. O juízo virá, isso é uma verdade, e acontecerá. No versículo 4, Paulo traz o caminho que tem que ser trilhado a respeito do arrependimento, da bondade de Deus, que é imensurável, a bondade de Deus que é algo extraordinário. Porém, os judeus interpretavam a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade como sendo uma licença para pecar. Será que nós também não agimos assim muitas das vezes? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus entende, não vai acontecer nada, o juízo virá. Talvez olhassem os judeus para aqueles que foram abandonados por Deus no capítulo 1, que nós vimos na semana passada, e dissessem: nós não somos tão pecadores como eles, não pecamos como eles. Sabe por quê? Porque Deus é bom conosco, a bondade de Deus está sorrindo para nós, Deus deve estar muito satisfeito conosco. Irmãos, quanto orgulho, quanta jactância. A bondade de Deus, que está expressa aí no versículo 4, não é para produzir soberba espiritual, mas para que nós nos humilhemos diante de Deus, para que venha o arrependimento. Paulo está dizendo: ei, vocês também são pecadores, e sabe qual o caminho que vocês precisam trilhar? Arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Tudo começa nele, irmãos, tudo começa em Deus, em Cristo. Sua bondade, é a sua misericórdia que nos conduz ao arrependimento, é a misericórdia de Deus que nos conduz ao quebrantamento, ao reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus, que sem Ele nós não podemos nada. Jesus disse lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. A palavra arrependimento significa, o vocábulo é metanoia,
Mudança de mente. Então Paulo está dizendo para esse homem, você homem desculpável, judeus, se arrependam. Isso é algo que é para todos, não é um fato de simplesmente pertencerem a Israel que vocês se aproximam de Deus. É por meio do arrependimento, é por meio da confissão de pecado, e deixa eu te dizer algo mais, é o próprio Deus que nos conduz a isso, na entrega ao senhorio de Cristo Jesus, porque nós por nós mesmos, nós nunca nos aproximaríamos de Deus. Há uma ação soberana de Deus que nos leva a nos aproximarmos dele mesmo, por meio do arrependimento. O juízo virá, a verdade prevalecerá, e não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus. Então, queridos irmãos, Paulo está exortando aqui, de maneira direta, mas depois ele vai abranger novamente todos, aos judeus, para não usar a bondade de Deus, guarde isso, irmãos, todo cuidado é pouco, para não usarmos a bondade de Deus para permanecer no pecado, usar a bondade de Deus como uma bengala para a gente se escorar, e uma licença para continuarmos pecando, porque Deus é bom e Ele entende que a carne é fraca, Ele entende que eu sou fraco. Quem deseja graça, irmãos, mas uma graça que não leva ao arrependimento, despreza a graça genuína de Deus. Não se esqueça, o juízo vindouro de Deus, ele é eminente, é verdade, e acontecerá. Todos terão que comparecer diante do juízo, porque ele acontecerá, irmãos. Estamos preparados? Então, em primeiro lugar, o juízo de Deus é verdadeiro. Em segundo lugar, o juízo de Deus, ele é justo. Veja aí no versículo 5, no finalzinho do versículo 5, ele diz: do justo juízo de Deus, da revelação do justo juízo de Deus. Então Paulo, ele expressa que o juízo de Deus é verdadeiro, ele é inevitável, ele acontecerá, mas agora ele fala do caráter desse juízo, é justo, é conforme as normas da justiça. Deus é justo. No Salmo 7, versículo 11, diz que Deus é justo juiz. Salmo 119, 137, diz assim: justo é, Senhor, e retos os teus juízos. No versículo 5, aí de Romanos capítulo 2, ele ainda vai falar a respeito da dureza do coração. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, ou seja, não reconhece, não se arrepende, não escapará do justo juízo de Deus. E sabe o que acontece? Está aí no versículo 5, vai acumulando contra si mesmo. Irmãos, tudo que nós fazemos nessa vida tem consequências eternas. Ou nós estamos acumulando e estocando bons tesouros no céu, ou acumulando ira para o dia do julgamento. Os irmãos conhecem o texto de Mateus 5, 19, 21, falando de que não podemos ajuntar tesouros aqui, mas tesouros no céu. O juízo de Deus, ele é justo porque ele é individual, ele é intransferível. Veja no versículo 6, a cada um segundo o seu procedimento, a cada um. E do versículo 6 em diante, Paulo vai estender novamente, ele agora não está falando diretamente só a esse homem,
lá do versículo 1, mas agora ele estende novamente para todos. A exortação agora é para todos, não somente para aquele homem. E aí a gente agora entra no momento aqui muito decisivo. São dois momentos aqui importantes na minha fala dessa noite. Versículo 6, muita atenção aqui no versículo 6. Paulo, ele não está ensinando salvação pelas obras, senão ele mesmo estaria se contradizendo. A salvação é pela fé. Ele vai falar isso em Romanos, lá em Efésios, capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é salvação pelas obras, porque o versículo 6 diz que a cada um segundo o seu procedimento. Mas a ênfase do versículo 6, irmãos, põe os teus olhos aí, é o caráter individual, pessoal, intransferível. Ninguém vai responder pelos pecados dos outros. Do versículo 7 aos 10, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso, mas do versículo 7 ao 10 vai falar da recompensa. Cada um receberá segundo o seu procedimento. Aí do 7 ao 10 a recompensa: vida eterna ou morte eterna, ira ou indignação. Do versículo 7 ao 10, Paulo vai usar um recurso literário também muito utilizado pelos judeus, que é o quiasmo. Você já deve ter ouvido falar a respeito do quiasmo, que é quando tem uma repetição de elementos de ordem invertida. Por exemplo, ele começa falando da vida eterna, versículo 7, versículo 8, vida eterna, versículo 8, morte eterna. Aí ele vai repetir o assunto. No 9, ele inverte, ele fala primeiro da morte eterna e no 10 da vida eterna. Simplesmente para dar ênfase ao tema. Vida eterna aos que praticam o bem, e morte eterna, que você vai ter aí as expressões ira, indignação, aos que desobedecem à verdade e fazem o mal. E ele diz assim, versículo 9 e 10, primeiro ao judeu e segundo ao grego. Interessante que lá no capítulo 1, versículo 16, que Paulo diz, porque o evangelho de Deus, eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Ele usa essa sistemática na salvação, mas o julgamento também vai ser dessa forma. Primeiro o judeu e também o grego. Enfim, todos estão dentro desse pacote. E aí, queridos irmãos, eu vou me utilizar de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: a salvação é pela fé, mas o julgamento pelas obras. A salvação é pela fé, mas o julgamento pelas obras. Judeus e gregos serão julgados sob os mesmos critérios e receberão recompensa ou penalidades de acordo com as suas obras. É a ideia dos galardões, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu vou ler alguns textos aqui, você anota os textos, porque eu não vou ler todos, senão fica muita coisa aqui, mas anota, se você puder, você ler e meditar nesses textos. Um deles já foi lido no início do nosso culto, que foi Mateus capítulo 25, do 31 a 46. Lembram desse texto? Jesus, vem os bodes e as ovelhas, e aí as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e tem toda a dinâmica que você pode ler novamente. Eu vou ler outros textos que estão aqui para nós. 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Eu vou ler os dois textos de Apocalipse, Apocalipse 11, 18. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se os irmãos perceberem, vocês podem depois seguir meditando nos textos. A salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Nós fomos salvos pela fé. Vamos que isso esteja bem claro no seu coração. Isso precisa estar bem consolidado na sua vida, em nome de Jesus. A salvação é pela fé para realizar as boas obras. Efésios 2, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou ler ainda Tiago 2, 17 ao 19. Deixa eu ver aqui se eu... Tiago diz assim, 2, 17 ao 19. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Fechando, irmãos, guarda isso no teu coração. A fé autêntica e salvadora, aqueles que foram salvos pela fé, resulta invariavelmente em boas obras. Os salvos pela fé perseveram em fazer o bem, perseveram na luta contra o pecado. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Você está perseverando na luta contra o pecado, no processo de santificação, porque ainda pecamos, no arrependimento contínuo dos seus pecados, enfim, na realização das boas obras que agradam a Deus, receberão a vida eterna. Vinde, benditos do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, os praticantes do mal, irreconciliáveis, mentes cauterizadas pelo pecado, isso não tem nada a ver, isso não é pecado, cheios de si mesmos, movidos pelos desejos desenfreados do coração, que não se arrependem, que não confessam seus pecados, receberão a condenação eterna. Abra a sua Bíblia, esse texto eu quero que você abra, por favor. Mateus capítulo 7, 21 a 23, por favor. Diz assim, Mateus 7,
21 a 23. Esse texto aqui é para... Isso aqui tem... Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, quem, irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Preste atenção, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? É ou não é gente dentro das igrejas aí, irmãos? Em teu nome não expelimos demônios? É ou não é gente dentro das igrejas, ou pseudo-igrejas? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cabe a cada um de nós, irmãos, aqui presentes. Quem sou eu, né? Paulo começa, você que fica julgando o outro aí, o juiz virá. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa autorreflexão. Pense aí, queridos, as suas atitudes, suas motivações, suas intenções, que são frutos de um coração convertido ao Senhor ou não. O nosso procedimento no seio familiar, na faculdade, na escola, quando ninguém está vendo, tem ninguém vendo, refletem um servo de Deus, convertido pela fé em Cristo Jesus, ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós. O juízo de Deus, ele é justo. E em último lugar, o juízo de Deus, ele é imparcial. Versículo 12 ao 15. Nós já falamos que o juízo de Deus é verdadeiro, ele é justo e é também imparcial. Ele não expressa preferência. O judeu não é o preferido, nem escolhe um dos lados. Paulo vai explicar isso. Aí aqui que ele vai começar a falar a respeito, o parâmetro da explicação de Paulo é a lei. E a lei escrita, a lei mosaica. E ele vai destrinchar isso no capítulo, segue no capítulo 2 e também no capítulo 3. Aqui é o início da explicação de Paulo. Então no versículo 12, onde aparece a figura da lei, é a lei escrita de Deus, a lei mosaica. Os judeus serão julgados com base na lei escrita, e os gentios com base na lei moral implantada em seu coração, a lei da consciência, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, e também aqui no nosso versículo 15. A lei de Deus sendo implantada no coração. Todos serão julgados segundo a luz do conhecimento que receberam, porque nem todos tiveram acesso à lei mosaica, mas Deus implantou a sua lei no coração, pela graça comum, pela criação. É possível ter conhecimento de Deus. Tanto o gentio que não tem lei, como o judeu que tem a lei escrita, serão julgados, comparecerão diante de Deus. Põe os teus olhos aí no versículo 13, mais um momento precioso para nós, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tem misericórdia, Paulo. Será que Paulo está se contradizendo de novo? A justificação não é pela lei. Não é um ensinamento de justificação pelas obras da lei. A justificação, a gente sabe que ela é pela fé. É a mesma dinâmica, irmãos. A justificação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Paulo, nesse versículo, porque ele está tratando com judeus acima do bem e do mal, eles,
É um argumento hipotético. Ou seja, suponhamos, você tem que guardar, aqueles que praticam a lei, esses serão justificados. Ou seja, ninguém. Sabe por quê? Porque tem que guardar a lei de maneira integral, perfeita, não pode falhar nem sequer uma vez, e isso é impossível de acontecer. Não há nenhuma possibilidade de salvação, de justificação por esse caminho, por conta da natureza pecaminosa, por conta da natureza caída. Porém, os judeus, presta atenção para não dar um nó na sua cabeça, os judeus já se achavam justificados simplesmente por terem a lei. Simplesmente. Olha o que Paulo diz aí, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei, eles se achavam justificados simplesmente por terem a lei. Porém a própria lei não dava aos judeus, garantia de imunidade no julgamento como eles acreditavam. Pois o importante não é ter a lei, mas sim obedecê-la. Eles, como que chegar no dia de julgamento, nós já vamos passar direto. Tem nem julgamento para nós, porque nós temos a lei escrita, tem que obedecer. Aqueles que procuram justificação mediante a lei, precisa ser perfeitamente obediente à lei, impossível, sem chance, fora da nossa capacidade, porque nós somos pecadores, maus, na nossa essência. Deixa eu ler alguns textos aqui, estou caminhando para o fim. Tiago 2, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quebrou, você não guardou a lei perfeitamente. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Gálatas 3,10, esse texto aqui é precioso, Gálatas 3,10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Impossível. Ninguém vai ser justificado pela lei, porque ninguém tem a capacidade de guardar a lei de maneira perfeita. Por isso, necessitamos de um Salvador. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, porque Jesus é quem nos salva e nos justifica. Só Ele foi capaz de cumprir a lei como homem perfeito. Nele fomos justificados. Ele nos tornou justos diante de Deus. Ele sim cumpriu a lei, perfeito, em tudo. E nele somos justificados diante de Deus. Mateus 5, diz assim o versículo 17 e 18. Quando Jesus está dizendo ali no Sermão do Monte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele cumpriu a lei. E ele diz no versículo 20: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só o parâmetro de Jesus. Ele fala dos escribas e fariseus que se achavam os detentores da lei, que se achavam aqueles que tinham a interpretação correta da lei. Eles tinham a lei, mas não guardavam, não obedeciam. Enfim, irmãos, Paulo, ele não está defendendo a salvação e nem a justificação pelas obras, e tampouco a perigosa ideia de que a salvação pela graça, que é um outro ponto, irmãos, guarda no seu coração.
e nem tampouco guardando, defendendo a perigosa ideia de que a salvação pela graça eu não preciso obedecer. Paulo sempre se preocupou em colocar a lei no seu devido lugar, não como meio de salvação, mas como sendo o resultado de um coração transformado pela graça de Deus. E pelo auxílio do Espírito Santo, que Deus nos ajude a ter o equilíbrio de não crer que a salvação é pelas obras. E também de não crer que eu estou livre para pecar. Vocês lembram da ideia deturpada? É uma verdade, mas uma verdade que também foi deturpada, que salvo uma vez, salvo para sempre. Somos salvos pela fé. Mas o salvo verdadeiramente pela fé, ele persevera na prática das boas obras, e ele não tem licença para pecar. Sou salvo, Deus é bom, posso viver do jeito que eu quiser, a salvação não é, eu recebi a salvação, acabou. Todo cuidado é pouco, irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos concluir, versículo 14 e 15, Paulo ele se direciona agora aos gentios, os gentios que não tinham lei. Ele fala primeiro com os judeus, vocês têm a lei escrita, agora os gentios que não têm lei. Mas eles têm a lei de Deus implantada no coração. Põe o teu olho aí no versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Se você observar, irmãos, quantos ímpios que talvez você conhece, que eles não são completamente atolados no pecado, são honestos, fiel à esposa. Eu não sei se você já teve essa expressão, eu tenho uma pessoa da minha família que eu olho para ele, eu já olhei para ele e falei, só falta ele ser crente, ele é mais crente do que um monte de crente. Às vezes não tem essa sensação, tem algo ali que foi implantado por Deus, a lei gravada no seu coração, está aí. Deus se revela na obra da criação e também na consciência do homem. Vocês lembram do centurião Cornélio em Atos capítulo 10? Piedoso, fazia orações, e aí Deus trata de mandar Pedro na sua casa para ouvir o evangelho. Atos capítulo 10. Na consciência, irmãos, na consciência do homem, daquele que não tem a lei escrita, há um gatilho do que é certo e do que é errado. Veja aí no finalzinho do verso 15, acusando-se ou defendendo-se. A consciência é um alarme que dispara toda vez que alguém transgride a lei. Cada um do ser humano. Todo ser humano ele tem uma noção inata do bem e do mal. Resumindo, tanto judeus quanto gentios são indesculpáveis. Lá perante Deus, quando estiver lá diante de Deus, não vai ter como ninguém argumentar, mas Deus, eu não sabia de nada, ninguém me falou nada, é injusto, eu não sabia, indesculpável. O julgamento de Deus, o juízo de Deus será imparcial, sem preferência, sem dar preferência mais a um do que ao outro, sem favorecer mais a um do que ao outro. Todos estão no mesmo barco, judeus e gentios. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, irmãos. Não se esqueça das ideias centrais. O juízo de Deus é verdadeiro. Antes de apontar o dedo para alguém, vamos olhar aqui primeiro para dentro do nosso próprio coração. Vamos fazer esse exercício? Amém ou não amém? Deixa eu olhar aqui para dentro. Deus, me ajuda aqui, som do meu coração. Pensas que livrarás do juízo de Deus? E que nós não venhamos a usar a bondade de Deus como uma licença para pecar, para continuar no pecado.
mas a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O juízo de Deus é justo porque ele é individual, ele é pessoal. A salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. A fé autêntica e salvadora resulta nas boas obras. Aí eu e você precisamos fazer esse exercício. Não é para colocar dúvida no teu coração. Será que eu sou salvo? O Espírito de Deus que habita em nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O juiz de Deus é imparcial, sem preferências. A justificação é pela fé em Cristo Jesus, que como homem perfeito cumpriu a lei e nos justificou. Põe o teu olho aí no versículo 16 para a gente orar. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, olha aí, lê comigo aí, tem gente que está olhando para mim, olha para a Bíblia aí, por favor. Não olha para cá não, olha para a Bíblia. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, irmãos, que é definitivo, que é eterno. Nós estamos no momento mais breve da nossa história. Expectativa de vida no Brasil, para homem, eu acho que não chega nem a 80 anos, chega a 80? Para as mulheres um pouquinho mais, não sei. É breve, rapidão, ó. Depois vem o juízo. Então, perante Cristo, irmãos, nós prestaremos contas de tudo, não somente dos nossos atos públicos. Isso aqui olha o que diz o texto. Os segredos dos homens, intenções, desejos, motivações, pensamento, o que eu e você está pensando agora. Ninguém sabe o que você está pensando agora. Deus sabe. Tudo que foi feito às escondidas será trazido à plena luz. Deus conhece o nosso coração. Qual é a referência desse julgamento? O Evangelho, em conformidade com o meu Evangelho. Irmãos, o Evangelho ele traz as boas novas aos que se arrependem e creem, mas também juízo e condenação aos rebeldes e duros de coração. Você que está aqui nessa noite, que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus possa visitar o teu coração. Nós, aqueles que já são salvos e convertidos, que essa palavra nos confronte. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, feche os teus olhos e oremos. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. O que transforma as nossas vidas é a tua palavra. Não são as minhas palavras de homem, mas é a palavra de Deus. Um dia compareceremos diante do tribunal, do juízo definitivo e eterno de Deus. Pai, ajuda-nos nessa caminhada da fé, para vivermos uma vida de fé autêntica, uma fé operosa, que atua, uma fé verdadeira, uma fé viva, que produz frutos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Por favor, Deus, que a tua palavra não volte vazia. Confronta-nos durante toda essa semana, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Visita o coração daquele que porventura ainda não entregou sua vida para Jesus. Oh Deus, é pela fé em Cristo.
tem que se arrepender dos pecados, tem que reconhecer que é pecador, porque todos pecaram. E reconhecer que só Jesus é Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Através do teu sacrifício recebemos a vida. Jesus pagou o preço, o castigo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós. Éramos nós que deveríamos morrer, mas o Senhor morreu em nosso lugar, nos dando vida. Então ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida digna da nossa vocação. Vocação de que o Senhor nos deu, nos chamou para sermos filhos. Em nome de Jesus, dia após dia, vivermos uma vida cristã verdadeira, para louvor e glória do santo nome de Cristo. Que estejamos preparados, que o julgamento, Pai amado, seja de fato para nós cristãos, para receber os galardões e glorificarmos o Teu nome por toda a eternidade. Podemos ouvir naquele grande e glorioso dia: vinde, benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aliás, vou impetrar a bênção apostólica.